Opa, meu povo, salve Maria, vamos para mais uma aula do nosso curso de formação para pastoral da comunicação. E nessa aula aqui, na parte, acho que é a parte 3, né, dessa aula, eu já estou me perdendo, vamos dar continuidade aqui ao nosso formulário de inscrição para o batismo, tá? Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais. Então, partiu para a aula. Meu povo, na parte de padrinho, vocês façam aqui exatamente o que eu estou fazendo aqui, né, igual o que eu estou fazendo aqui na minha tela, mas na parte de madrinha é exatamente igual ao do padrinho, só muda o gênero, tá? Então vocês façam o seguinte, vocês abram dois formulários aqui, por exemplo, eu tô com o formulário de batismo 2 aberto em uma janela, eu só copio o link, abro uma outra janela e colo ele aqui, ó, e aí vocês vão só olhando aqui no caso a parte do padrinho e vai adicionando os campos das informações da madrinha, né, e só copiando a lógica de programação, no caso o texto, perdão, copia o texto, muda o gênero e muda a lógica, no caso, ativar a lógica condicional, no caso, né, a lógica condicional para os campos aparecerem, tá? Que aí vai ficar mais fácil para vocês. Eu vou fechar aqui essa outra janela. Vamos colocar a mão na massa e criar as informações do padrinho, no caso aqui, ó, informações do padrinho. A última pergunta que fizemos é se o responsável é casado somente no civil e tal, tal, tal. Vamos adicionar aqui um campo, né, um divisor de seção, para manter o nosso formulário organizado. Aqui no divisor de seção eu vou colocar o título de informações do padrinho, tá? Ó, informações do padrinho. E em lógica inteligente eu só vou mostrar esse campo se o responsável fez o curso em alguma paróquia ou instituição, né? O curso de batismo estiver marcado como sim, tá? Se tiver marcado como não, lá em cima, por que eu selecionei esse daqui e não esse formulário aqui? Porque esses formulários aqui só vão aparecer se esse aqui tiver marcado como sim e não. E o que acontece? Se eu botasse esse formulário aqui, que essa parte é um pouquinho confusa, preste atenção. Se eu botar para as informações do padrinho aparecer se aqui tiver marcado sim ou não, elas não vão aparecer. Porque, por exemplo, se a pessoa for solteira, ela vai marcar sim aqui. E aí, isso aqui já não vai aparecer, porque está marcado sim. Se aqui está marcado sim, esse aqui não vai aparecer e esse aqui não vai aparecer. Se aqui tiver marcado como não, esse aqui vai aparecer. Se aqui tiver marcado como sim, esse aqui aparece, esse aqui... Enfim, vai ficar meio confuso. Mas basicamente, tipo, eu só posso colocar essa condição baseada nesse daqui de cima, porque eu tenho um bloco HTML aqui embaixo dizendo a informação. Se tiver mostrado não, aparece o bloco HTML. Se tiver mostrado sim, aparece o resto. Entendeu? Por isso que... Nossa, é o que eu falei, cara. Por isso que eu tive que regravar essas aulas, cara. Porque é muito confuso, é muito confuso. É questão de lógica de programação, tá? Só faça o que eu tô fazendo aqui, tá? Enfim. Vamos lá. Informações do padrinho. Vem nome e sobrenome. Então vamos colocar aqui o nome. Aqui, ó, embaixo de padrinho. E aqui eu só mudo o texto, né? Aqui para nome e sobrenome do padrinho. É obrigatório. Lógica inteligente, ativar a lógica condicional. Só vou exibir esse campo se o responsável marcou lá que fez o curso de formação para batizado, né? Vocês vão conseguir se orientar aqui melhor sempre quando tivessem muitas perguntas, sempre se baseie no HTML. O HTML, tudo que tiver abaixo dele não deve ser exibido se ele estiver aparecendo. Entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha lógica condicional, né, baseado nas perguntas anteriores. Né, aqui também. Mas aqui não. Aqui eu não dependo dessas perguntas para eles aparecerem. Porque se elas estiverem preenchidas sim ou não, tanto faz. Né? Elas não são tão importantes para essa lógica de programação, né? Mas enfim, então aqui eu vou marcar se o responsável fez o curso de batismo, né? Depois vem a pergunta, o padrinho é católico? Essa pergunta eu posso duplicar aqui, ó, da questão anterior, né, para facilitar a nossa vida. E aí a única coisa que eu vou fazer é mudar o título dela e adicionar essa descrição aqui, né? Não é válido para católico não praticante, blá blá blá. A única coisa que eu vou ter que fazer é mudar a condição, tá? Que ainda é, no caso, se o responsável tiver marcado como sim que fez o curso de batismo, tá? Todas essas informações aqui embaixo, como vocês perceberam, elas só vão aparecer se essa informação aqui de cima tiver marcado como sim, tá? A partir daqui para baixo já é uma outra lógica de programação, porque aqui eu já vou ter que inserir um outro HTML, então aqui já vai ser outro critério. Daqui para baixo as coisas só vão aparecer se as perguntas aqui, eu vou chamar de pergunta-chave, né? Que é aquela pergunta que vai decidir se a pessoa pode ou não batizar o filho. É basicamente isso. Eu tô enrolado na hora de dar a explicação porque é muito complicado, cara. Ai, Jesus. Vamos lá. O padrinho é católico.
Beleza. E aí a outra pergunta aqui seria, o padrinho é católico. Se ele tiver marcado como não, aí eu vou mostrar aqui o meu HTML. Cadê? HTML. Aqui embaixo do padrinho é católico. E vou colar esse texto aqui que já está pronto aqui, que vai estar aí na... Não, vocês não precisam, a única coisa que vocês vão ter que mudar é escrever aqui, ó, atenção. E aí vocês vão ter que ler esse texto e mudar a partir daqui, ó. O requisito mínimo é... E aí vocês mudam só esse finalzinho, tá? Basicamente, todos os HTML do curso é isso. Não pode batizar o seu filho porque, etc, etc. No caso aqui, os padrinhos, o requisito mínimo é que os padrinhos da criança sejam católicos. E aqui na lógica inteligente, ou seja, a lógica condicional, eu só vou mostrar isso aqui se a minha última pergunta, o padrinho é católico, estiver marcado como não, tá? Agora, se ele estiver marcado como sim, eu vou pedir aqui para ele enviar o comprovante de batismo ou crisma, né? Eu vou vir aqui, ó, envio de arquivo, aqui embaixo, que é o comprovante de batismo ou crisma, obrigatório, tá? O tamanho máximo é de 3 megabytes e as extensões do arquivo permitido seria JPG, PNG e WebP. Por isso que eu gosto de ficar duplicando os blocos e arrastando eles para baixo, porque aí, deixa eu até ver aqui, ó, se está tudo configurado certo. Às vezes eu posso deixar alguma coisa ou outra passar aqui, ó. Principalmente eu que tenho TDAH. Ó, aqui seria a foto frente e verso do RG do responsável. Só o RG do responsável tem que estar marcado 2 aqui. É sempre bom vocês ficarem revisando, né? O comprovante de batismo do padrinho e a lógica inteligente é, ele só vai aparecer se a pergunta, o padrinho é católico. Não, o padrinho é católico não, eu tô esquecendo de uma pergunta. Aqui, o padrinho é católico não, o padrinho é batizado na igreja católica. Né? Eu tenho o formulário, é porque ele não tá aqui o formulário. Se o padrinho tiver colocado que é batizado, deixa eu desativar essa lógica inteligente aqui e vou duplicar essa pergunta aqui de cima. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa, tá vendo como é que é confuso? Aqui embaixo, a pergunta é, se o padrinho é batizado na igreja católica, né? Vou botar aqui, ó. Se o padrinho for batizado na igreja católica, deixa eu apagar essa pergunta aqui de baixo, ela só vai aparecer se a pergunta se o padrinho é católico tiver como sim, marcado como sim, né? E aqui, nessa parte aqui de baixo, ele só vai aparecer se o padrinho tiver marcado a opção o padrinho é batizado na igreja católica, tiver marcado como sim, tá? Depois a gente adiciona aqui um HTML, eu gosto sempre de adicionar aqui no meio, né, para uma questão de organização, para eu saber que essa é uma pergunta-chave. Toda vez que tiver um HTML antes da pergunta, eu sei que é uma pergunta-chave, que se essa pergunta for negativa, não tem como fazer a inscrição do batismo, entendeu? Então aqui eu vou marcar esse HTML aqui, ó, atenção, e aqui eu vou copiar o mesmo texto que está aqui, né? Deixa eu copiar aqui. Infelizmente, não é possível realizar a inscrição do batismo, pois o requisito mínimo é que os padrinhos da criança sejam batizados na igreja católica. E ela só vai aparecer se a minha pergunta, o padrinho é batizado na igreja católica, estiver marcado como não. Eita lasqueira. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo seria a foto do comprovante de batismo ou crisma do padrinho. Vou duplicar esse campo e também vou pedir aqui uma cópia do RG do padrinho, né? Frente e verso. Deixa eu clicar aqui, ó, frente e verso do RG do padrinho. E eu vou aumentar o limite de upload para 2, para uma foto de frente, uma foto de verso. A lógica inteligente aqui vai ser a mesma, tá? Se essa opção aqui tiver marcada como sim, né? Que é o padrinho batizado na igreja católica, e aí ela vai aparecer. E deixa eu ver aqui o que eu tô esquecendo. E por último, a paróquia atual do padrinho, né? Deixa eu colocar aqui um campo de texto. Cadê? Tá aqui em cima. Aqui, campo de texto. Eu posso colocar esse campo de texto, na verdade, mais aqui para cima, tá? Eu acabei me enrolando aqui, mas esse campo de texto ele tem que aparecer aqui, ó. Se o padrinho ele é católico, se ele não é católico, aqui, ó, eu tenho esse campo de texto que é a paróquia atual do padrinho, obrigatório. Ele deve estar marcado aqui na minha lógica, ele só deve aparecer se o padrinho é católico e tiver marcado como sim, tá? E aí nesse aqui de baixo, eu posso marcar esse último aqui, ó, paróquia atual do padrinho, não estiver vazio, tá? Aí ele aparece, ou seja, só vai aparecer se a pessoa preencher aqui, ó. Nesse caso aqui eu não preciso nem colocar essa pergunta-chave aqui anterior, né? Só essa daqui já mata muita gente, né? Que diz que eu sou católico. O padrinho é católico, se ele marcar aqui sim ou não, né? A gente já consegue barrar aí o católico não praticante aqui com essa pergunta. Qual é a sua paróquia? Se você não tem paróquia, você não é católico. Não, brincadeira. Se você não tem paróquia, você ainda é católico, né? Mas a gente consegue barrar aqui os católicos não praticantes com essa pergunta.
Aí, se o padrinho é batizado na Igreja Católica, essa pergunta aqui tem que estar preenchida, né? E assim por diante. Vamos ver aqui. O padrinho é maior de 16 anos e já recebeu a primeira Eucaristia. Beleza, eu vou duplicar aqui essa minha pergunta, que é uma pergunta-chave, já que se eu marcar que não, aqui vai ter que aparecer um aviso. Então eu vou botar aqui, ó, vou mudar o título, vou colar aqui o título. E aqui na lógica inteligente eu vou colocar aqui, mostrar se o padrinho é batizado na Igreja Católica, né? O padrinho é batizado na Igreja Católica é a opção de sim, tá? Só vai aparecer se essa pergunta-chave aqui estiver marcada como sim. Vamos lá. Agora vamos adicionar um campo HTML, porque essa é uma pergunta-chave. Então eu vou jogar aqui, ó, um campo HTML. Aqui, ó. Maior aqui. Vou copiar aqui esse meu texto. Essa pergunta-chave, eu vou colocar aqui em atenção. Ela só vai aparecer se o meu padrinho já for maior de 16 anos e já fez a primeira comunhão, tá? Então a lógica inteligente é mostrar este campo se o padrinho é maior que 16 anos e estiver marcado como não, perdão, como sim não, como não. Vou salvar aqui. Se ele marcou como sim, né? Peraí. O padrinho fez o curso. Se ele marcou como sim, aí pode mostrar a próxima pergunta, que é o padrinho fez curso de batismo em alguma paróquia ou instituição? Eu vou duplicar essa pergunta aqui para facilitar a nossa vida, jogar ela aqui por último. Em geral, eu vou mudar o título, né? O padrinho fez o curso tal. E em lógica inteligente, nessa pergunta aqui, ela tem que estar marcada como sim, né? Que é a pergunta chave anterior. O padrinho é maior de 16 anos já recebeu a primeira comunhão. Se ela estiver marcada como sim, aí essa opção aqui aparece. Vou clicar aqui em salvar. E aí, essa também é uma pergunta chave. Então aqui eu tenho que ter mais um HTML. Vou copiar aqui o texto. Vamos adicionar aqui um campo HTML. Tá? Beleza. Vou colocar aqui o título. Atenção. Vou botar aqui o texto. Infelizmente não é possível realizar a inscrição do batismo, pois o requisito mínimo é que os padrinhos tenham feito o curso de batismo, tá? Aqui em lógica inteligente, ela, por ser uma pergunta, por ser um arquivo-chave, ele só vai aparecer se a pergunta o padrinho fez o curso de batismo em alguma paróquia ou instituição estiver marcada como não. Se estiver marcada como não, vai aparecer isso aqui. Agora, se estiver marcado como sim, eu vou duplicar esse meu campo do RG aqui, vou jogar ele aqui para baixo, porque ele já está com as informações preenchidas. Eu vou pedir a foto do certificado, né? Aqui, ó, geral, certificado. E aqui, por ser uma cópia do RG, eu tenho que mudar aqui para um, para ele só enviar uma imagem só. Foto do certificado do curso de batismo do padrinho, tá? Que trabalhinho, dá bastante trabalho, tá? E as últimas perguntas, né? As 3 últimas perguntas é aquelas que tem do responsável, né? Que é o padrinho. Eu vou duplicar essa pergunta aqui, né? Vou jogar ela aqui para baixo. Vou mudar aqui o título, né? Que eu copiei o título. Cara. O padrinho é solteiro, né? Deixa eu copiar aqui e colar aqui. Lógica inteligente eu vou mostrar o padrinho se ele é casado ou solteiro, se a minha pergunta anterior, se ele fez o curso de batismo em alguma instituição e estiver marcado como sim. Tanto aqui, quanto esse último aqui, né? Padrinho batizado, certificado, não. Pera, quase que eu deixo passar aqui, ó. Esse certificado, na verdade, é dessa pergunta aqui, ó. Se o padrinho fez o curso de batismo. Tá vendo? Essa coisa de ficar duplicando, às vezes a gente acaba deixando passar algumas coisas. Eu duplico o conteúdo pra eu não ter que ficar preenchendo isso aqui, ó, toda hora. Eu botei e WebP ainda por cima, na verdade é vírgula. É vírgula, na verdade. Ó, eu deixei passar, ó, eu botei e WebP, na verdade é separado por vírgula. Ó, eu tô deixando muita coisa passar aqui, ó. Em geral, não, é tudo separado por vírgula. Deixa eu ver aqui. Ok. Daqui pra cima tá tudo certo. Tá vendo? Essa parte ruim de ter TDAH, né, cara? É muito ruim. Enfim, deixa eu salvar aqui. Ou seja, ele só vai aparecer se o padrinho tiver feito o curso. Esse daqui só vai aparecer se o padrinho fez o curso em alguma parte e estiver marcado. Ou seja, essas 2 informações aqui só aparecem se essa informação, se essa pergunta-chave estiver marcada como sim. E aí, se ele for solteiro, deixa eu duplicar aqui esse conteúdo e colocar as outras perguntas. Se essa pergunta estiver marcada como não, a pergunta anterior, eu vou perguntar, ele é casado? Se ele não é solteiro, logo ele é casado. Então, se ele é casado na Igreja Católica. Se a pergunta, o padrinho é solteiro, estiver marcado como não, aí aparece essa pergunta. Vou duplicar ela de novo, e aí eu coloco essa outra pergunta aqui. O padrinho é casado, blá blá blá. Vou colocar aqui, ó, essa pergunta aqui, ó.
E na lógica é se a pergunta o padrinho é casado na igreja católica estiver marcado como não. Aí ele vai aparecer. Bom, eu vou clicar em salvar e na parte de padrinho conseguimos fazer aqui a parte de padrinhos. O desafio que eu dou para vocês é fazer a parte de madrinha, que é exatamente a mesma coisa, sendo que na parte de madrinha vocês têm que prestar atenção com a lógica, tá? Eu vou começar a fazer aqui na parte de madrinha só para vocês não se perderem, tá? A primeira coisa que vamos ter que fazer aqui é adicionar informações da madrinha. Vamos clicar aqui em adicionar campo. Cadê? Divisor de seção. Beleza. Ó, informações da madrinha. Ela só vai aparecer se... Aqui a última pergunta-chave que eu fiz foi aqui, ó, se ele fez o curso de batismo. Né? Essa foi a minha última pergunta-chave, porque logo embaixo dela tem um HTML. Ou seja, se o HTML aparecer, nada que tiver embaixo do HTML deve aparecer. Então, se o meu padrinho fez o curso de batismo em alguma paróquia ou instituição e estiver marcado como sim, aí esse título aqui aparece. O resto, o nome e o sobrenome da madrinha, né? Eu vou deixar aí como desafio para vocês, tá? Para eu realmente ver se vocês aprenderam ou não. Porque nesse curso aqui eu ensino vocês a pescarem. Eu não dou peixe para vocês, eu ensino vocês a pescarem. Eu poderia muito bem fazer aqui, exportar um arquivo.json e pedir para vocês fazerem download e upload aí no site de vocês. Mas eu quero que vocês façam esse formulário aqui. A lógica ela vai ser a mesma para catequese, para casamento e etc, tá? Bom, gente, eu vou encerrar essa aula por aqui. Né? Eu fico por aqui mesmo. É isso aí, valeu.